Olá, tudo bom? Hoje é dia 18 de março, uma terça-feira à tarde, e vim compartilhar algo bem pessoal, que é um momento que eu vivo de frustração. E aí eu estou compartilhando com vocês formas de lidar com a frustração, que a inteligência artificial me deu 10 dicas, porque eu acho que todo o processo de construção de desenvolvimento pessoal passa por frustrações. Porque a gente primeiro precisa reconhecer o quanto nós não controlamos as variáveis ao redor da nossa vida. Então, aceitar que as frustrações existem é parte de um processo de crescimento e de aprendizagem. Então, apesar de eu ter a consciência disso, muitas vezes eu não sei lidar com situações de saúde na família, lidar com imprevistos, lidar com N fatores que te dão vários gatilhos de sentimentos. Eu, particularmente, sinto raiva, tenho vontade de descontar na comida, tenho vontade de gritar no travesseiro, tenho vontade de dar um soco no sofá. Pelo menos a minha agressividade tem mais a ver com algo que eu não vou ser culpabilizada por isso. Mas a gente precisa canalizar essa energia ao nosso favor e não contra. E muitas vezes a gente canaliza contra, como botando vários planos de superação e de encaminhamento de metas água abaixo, né? Simplesmente porque a gente se desestimula muito rapidamente. Então, vou direto para as dicas, tá? A primeira dica é o reconhecimento da frustração. Então, a gente não consegue lidar com absolutamente nada que a gente não tenha pelo menos uma consciência. Então, eu tô frustrada com isso, eu estou frustrado com isso. O que tu tá frustrado? Vamos reconhecer. Vamos reconhecer. Eu queria que o meu mundo fosse assim, ele tá assado. Então, eu reconheço que o que eu idealizava não compatibiliza com a realidade. E isso aqui é a validação, né? Eu tô reconhecendo. Então, é simplesmente reconhecer, né? Ele diz assim, o chat GPT, que é a fonte que eu uso de inteligência artificial, existem outras, né? Tentar ignorar ou suprimir a emoção pode intensificá-la. Não sei se isso já aconteceu com alguém que esteja assistindo esse vídeo, mas a grande verdade é que não tocar para fora vai tomando uma proporção muito maior. Às vezes você simplesmente reconhece e fala: olha, eu estou frustrado. E aí você começa para os próximos passos, mas se você sequer reconhece, aquilo vai só internalizando e pode virar uma série de patologias de saúde mental, ansiedade, depressão, ficar relapso, TDAH, hiperatividade, porque não reconhecer é não lidar com desculpa, com as suas emoções e não vai ser uma boa ideia. Aí, o segundo passo, de acordo com ele, é identificar a causa, entender o que está por trás dessa frustração. Isso é muito profundo. Se eu for tentar entender o que está por trás da minha frustração, é a minha absoluta incapacidade de controle de alguns fatores que, obviamente, eu não tenho controle. Então, por exemplo, a sua frustração pode ser sobre algo que você tem o controle, mas você não está fazendo o que deveria. Aí é um outro tipo de causa, né? A causa é a falta de disciplina, ou falta de motivação, ou falta de circunstâncias ambientais que te permitam ir atrás daquela meta, e aí você se frustra com o fato de não estar sendo coerente com as suas ações. Mas, via de regra, costuma ser sobre fatores que a gente não detém total controle. Então, independentemente se a frustração advém de um contexto que não depende de você ou que depende de você, sempre existe uma causa, porque existem várias filosofias que são mais condizentes com a fluidez da vida. Se você simplesmente aceita a fluidez da vida e acaba aceitando com maior abertura sobre tudo que pode nos acometer, tudo que pode acontecer,
talvez você nunca se frustre, mas eu não cheguei nessa evolução espiritual, então eu simplesmente reconheço que eu tenho dificuldade de soltar o controle dos fatores da minha vida, das pessoas ao redor, e quando as coisas simplesmente fogem a esse pseudo-controle, porque não existe um controle absoluto da vida, eu tenho frustração. Identifica a sua causa, você já reconheceu, você já está buscando a causa por trás dessa frustração. Agora a terceira dica é praticar a respiração profunda. Vem comigo. Olha, respiração profunda salva vidas, né? É provado cientificamente que a gente se torna muito mais calmo, que os batimentos cardíacos se reduzem. Então, existem uma série de benefícios. Eu nem vou esgotar muito esse terceiro passo, porque ele é super importante. Respira fundo. Eu tô respirando fundo. Ele diz assim: quando estiver sobrecarregado, a respiração profunda pode ajudar a diminuir a tensão. Respire lenta e profundamente, contando até 4. Inspira, expira, não pira. Reframe é um termo em inglês que é ressignificar a situação, que é o quarto passo dos 10 passos que ele dá. E eu acho muito bacana essa proposta, que é, primeiro, tu ver a situação que tá te acontecendo, que tá te frustrando como algo muito ruim. Mas talvez as ramificações de consequências dessa frustração possam ser boas. Pode ser uma forma de você aprender. Por um acaso, se a frustração for uma doença, vamos deixar assim amplo. O que aquela doença está querendo transmitir para a tua vida? Por que está acontecendo aquilo? Da onde vem? Qual é a origem daquela doença? É sedentarismo, é genético, é um vírus. Avalia qual é o motivo que está acontecendo aquela doença e se está acontecendo aquela doença, se ela tem algum aprendizado. Talvez até você valorizar mais a sua saúde ou a saúde da pessoa que está lá, valorizar o que ela representa na sua vida. E isso, essa ressignificação da situação diante de uma frustração, é uma evolução muito grande emocional e espiritual, porque ela te força a reavaliar o mesmo contexto. Então, o ChatGPT fala assim: pergunte a si mesmo se há uma maneira diferente de ver o que está acontecendo. Isso pode ajudar a reduzir a carga emocional. Quinto passo, faça uma pausa. Give yourself a break. Dê um tempo para si mesmo, né? Então, se afastar da situação. Talvez a situação, embora seja frustrante, ela nem seja referente ao momento presente. Ou a frustração, quando tu dá um tempinho, tu oxigena aquela situação, tu vê que talvez nem seja tão frustrante assim, ou que há soluções, é importante o reconhecimento disso. Existem frustrações que têm caminhos de solução, até mesmo para o que parece não ter solução, às vezes tem solução. E ele diz isso mesmo, né? Dar um tempo permite clareza e a diminuição da raiva ou do estresse causado por essa frustração. A sexta dica é exercício físico. Cara, eu acho legal, às vezes já teve situações que eu corri e que eu me senti, parece que fugindo de uma frustração, de um problema. Mas tem situações que eu tô cansada e pode ser um bom passo, o sexto passo sim, exercício físico. Hoje eu vou caminhar, mas o ideal seria eu correr. Até porque eu tenho uma meta de emagrecimento, eu tô com 69 quilos, já perdi 4 quilos desde o início do ano e quero chegar em março, a final de março, com 68. Enfim. O que ele argumenta é que pode ser uma excelente maneira de liberar o estresse, mesmo uma caminhada rápida, porque ajuda a liberar endorfinas, melhorando o humor e aliviando o estresse. Eu vou para esse passo daqui a, deixa eu ver, 5 minutos, até porque esse vídeo já tá com 10 minutos.
Eu sei que a maioria das pessoas não tem muita paciência para consumo de conteúdo. A 7ª dica é conversar com alguém. E essa dica eu diria com uma certa ressalva. Converse com alguém de absoluta confiança. Não é para todo mundo que a gente revela os nossos sentimentos mais profundos. Conforme eu fui envelhecendo, querendo ou não, eu já tô com 36 anos. Eu descobri que para certas pessoas a sua fraqueza é uma oportunidade de te gerar outras frustrações. Então, pensa bem em quem você está confiando. Mas o que ele fala é compartilhar sentimentos com amigo, familiar ou terapeuta pode ser útil, apenas verbalizar o que está sentindo pode aliviar um pouco da pressão. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo e falar a respeito disso e dar essas dicas já está me ajudando a ter respirado fundo. Entre outras dicas, como a ressignificação e todos esses passos que eu estou dando, já estão me ajudando. Eu vou deixar descrito cada um dos passos. Encontre uma solução ou ação concreta. Se possível, pergunte a si se há algo que você possa fazer para resolver o problema, mesmo que a solução seja mais demorada, né? Não seja imediata. Ter um plano de ação pode reduzir a sensação de impotência e, consequentemente, a frustração. Ok, esse é um passo mais à frente, realmente, né? Você colocar possíveis soluções em vista, quais ações são necessárias para essas soluções, e eu diria mais, até ter fé sobre essas soluções, porque muitas vezes parte dessas soluções não depende exclusivamente de você. Então, praticar a fé, soltar o controle de novo, né? Entender num plano maior, entender que certas coisas dependem sim de você e outras não tem nada que você possa fazer, então é importante ter esse desprendimento, assim. A 9ª dica é praticar autocompaixão, ou seja, ser gentil consigo. Vou dizer que é fácil? Nem sempre. A gente se cobra bastante, a gente está numa era de comparações, de perfeccionismos, de ultra-organização, de maravilhas, de aparências. Às vezes a gente está o tempo todo se questionando. Quero ser melhor, quero ser melhor, quero ser melhor. Mas ele diz o seguinte, que a frustração por não alcançar as expectativas que colocamos sobre nós mesmos é cansativo. Então, lembrar que todo mundo enfrenta dificuldades e tá tudo bem não ser perfeito. Por fim, técnicas de mindfulness. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Praticar meditação ou mindfulness pode ajudar a aumentar sua tolerância a emoções intensas e melhorar o autocontrole, ajudando a manter a calma em situações frustrantes. E aí é isso, pessoal. Essa foi a última dica. Meditação, mindfulness. Foram várias dicas, né? Foram 10 dicas. Mas, desculpa pela obra, caso esteja aparecendo no vídeo. Mas realmente a grande verdade é que tudo começa por nós mesmas. Então, a depender de como a gente se sente em relação àquela frustração, apenas partindo desses vários passos, eu diria que os principais, reconhecimento, encaminhamento de uma ressignificação, respirar fundo e visar a solução, junto com os demais, mas esses principais pode ajudar sim a aliviar a frustração. Para quem acredita em algo maior, a fé ajuda bastante. Se depende de ti, você precisa ter fé nas suas próprias ações, porque você pode estar frustrado com o fato de estar reiteradamente se decepcionando. Então, o que pode ajudar é ressignificar, ignorando em parte aquilo que já aconteceu, porque o que já foi, gerência alguma temos, e hoje, aqui e agora, que é muito essa prática, a última dica do mindfulness, é que nesse momento, aqui e agora, eu tenho o controle das próximas ações. Em parte, né? Então, largar o passado, não hiperprojetar o futuro para não morrer de ansiedade, estar aqui agora, respirando fundo
Eu acredito que sejam boas dicas. Um beijo, fiquem com Deus, boa semana.